Que pedes? Vinha de luz, lição 35, versículo 20 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Com este título, que pedes? Emmanuel nos leva, logo no início, assim, pensar em oração. Que pedes? Não lembra a oração? No Livro dos Espíritos está escrito, em nossa oração para com Deus, a lei da adoração, que podemos pedir, louvar e agradecer. E a maior parte das criaturas realiza um pedido. Quando as circunstâncias da vida provocam um grande desafio, aparece a doença incurável, a dificuldade financeira, as tribulações, os desafetos familiares, as desilusões com instituições. Numa circunstância de perigo, pedir a Deus, buscar a Deus. Pedir, louvar e agradecer. Que pedes? Então, esse título nos leva a pensar em oração. Nesta conversa com Deus, que fazemos no recolhimento espiritual. Fizemos agora uma prece coletiva, nos preparando para os estudos da noite. Aproveitamos as circunstâncias da natureza, com esse frio, essa chuva, esse ruído no telhado, nas plantas, o público homogêneo, espírita, cristão, desejosos de estudar o Evangelho, nos concentramos, fizemos um pensamento que de modo geral foi acompanhado pelos homens e pelos espíritos, uma prece, a oração, que também realizamos em nossa habitação, no nosso lar. Quando acordamos, mudamos a fronteira, vindo das dimensões espirituais, para despertar o corpo na vigília, e antes de dormir, quando vamos mudar novamente a dimensão material, vamos adentrar a vida no mundo espiritual, ficando ligado com o corpo carnal, através do cordão fluídico, o cordão de prata, e teremos a nossa atividade, os momentos que mais se costumam orar. Só que, apesar de lembrar a oração nesse sentido, de se recolher, pensar no Pai Nosso, a prece espontânea, em pedir, louvar e agradecer, todo o conteúdo que Emmanuel realiza na sua reflexão, não é esse momento. Ele está falando de coisas da vida diária. E já começa com a primeira fase. Que pedes a vida, amigo? E aí, coloca uma série de circunstâncias que é um homem vivendo cotidianamente, fazendo as coisas. Levantando, escovando o dente, tomando café da manhã, não é? E aí já saindo para a rua, para o trabalho, ou não. Levando a criança na escola, indo buscar, não. As coisas da vida. E no exercício de viver, exercemos a nossa moral. Com ambição, com inveja, com ciúmes, com humildade, com benevolência. Então o que Emmanuel faz? Ele retira essas circunstâncias da moral que aparecem na nossa vida diária, porque é diferente daquele momento que especialmente nos dedicamos à oração, em que fazemos de manhã, antes de dormir, ou fizemos agora para preparar o trabalho. Ninguém estava em relação de negócios, com os filhos, com os amigos, não. Estávamos com o corpo parado e com a mente ligada em Deus, no pedir, louvar e agradecer, se preparando para a reunião de estudos. Só que Emmanuel, com esse título, que pedes, que faz lembrar esta oração, explica no seu conteúdo tudo circunstâncias da vida comum. Os ambiciosos reclamam reservas de milhões.
precisa ilustrar onde está a vida comum, né? Com a Lava Jato em andamento, né? Com os acordos, números espantosos, assim, centenas de milhões. Hoje eu ouvi falar em 500 milhões de propina de um, que falando lá, foram 500 milhões. Nossa, será que isso é verdade? Será que existe todo esse dinheiro em propina circulando? Né? Mas umas circunstâncias assim, ambição. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Quando é que se é vaidoso? É na vida normal, andando para lá e para cá, se relacionando com as pessoas, com o ambiente de trabalho. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Não faz nada e quer prosperar. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Revoltados reclamam direitos sem deveres. Extravagantes exigem saúde sem cuidados. Alimento de qualquer jeito, em excesso, bebe, fuma, estresse, mas quer ter saúde. Extravagantes. Impacientes aguardam realizações sem bases. Insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Aí ele para. Ele dá todos esses exemplos, se reportando aos hábitos de comportamento da vida diária, em que vai aparecer inveja, egoísmo. Logo, ele coloca um tema que Pérez nos faz pensar em oração, conversar com Deus, e depois descreve uma série de comportamentos da vida diária. O que ele está querendo dizer? O que está aparecendo no pontilhado aí? Que o nosso comportamento da vida diária é uma conversa com Deus. É uma oração sem nome de prece. Quantas vezes nós oramos hoje? Que horas são agora? 20 horas e 15 minutos. Então nós temos 20 horas e 15 minutos de oração. Porque durante 20 horas e 15 minutos estivemos fazendo algo, nos comportando. Lá pela meia-noite, quando começou a contagem, né? A maior parte estava dormindo. Mas o Espírito fazia alguma coisa na vida no mundo espiritual. Uns faziam cursos, outros estavam do lado do pé do corpo, outros estavam vivendo sonhos, pesadelos, encontrando entes queridos. Outros vampirizam vícios, compartilham dos vícios. Aí o despertador tocou, alguém acordou de 6 da manhã até as 9 da manhã, ou mais, vem para a vida de vigília. A cada momento, todo o procedimento é uma conversa com Deus. É uma espécie de oração, sem levar o nome prece. É uma conversa indireta. Existe aquele momento que paramos e agora vou falar com Deus. Pensa nele, fecha os olhos, pedir, louvar e agradecer. Bom, mas e quando eu deixo de fazer isso e faço as coisas do dia? Pago as contas, recebo, ligo a televisão, escolho o canal, dirijo o carro, estaciono, venho, entro, saio. A maneira com que eu faço isso, com que eu uso os bens que são empréstimo de Deus, o corpo, com que eu pronuncio as palavras, com as escolhas do que vou fazer, do tempo, tudo isso é uma conversa com Deus, de indiferença, de respeito, de esquecimento, de busca. Se estou buscando aproveitar esses empréstimos, se estou vendo em cada uma das pessoas um espírito irmão, também como eu, inserido no processo evolutivo, respeitando o livre-arbítrio, lamentando muitas vezes o exercício desse livre-arbítrio, estimulando ao bem, eu estou em busca do Criador. Mas, se vejo nas pessoas inimigos, realizo más influências,
Nem penso que Deus é o Pai, e que são irmãos, e que Ele espera de mim um certo comportamento. Assim como nós, na nossa vida, levamos os nossos filhos na escola, o que esperamos dos colegas de classe? Se o filho chega em casa, papai, me veio um tabefe na orelha, um pontapé, a professora me xingou, aquele lá. O que nós estamos fazendo, o nosso relacionamento com as pessoas que nos cercam, no condomínio, no trânsito, dentro da instituição, nos negócios, existe uma expectativa do Criador, dentro do nosso nível evolutivo, de agir. E isso é uma conversa com Deus. Isso é uma espécie de prece, sem ter essa palavra prece, né? Porque é uma maneira indireta de se relacionar com o Criador. Então, depois de colocar essas exemplificações da moral, e sempre na má moral, porque ele fala de insaciáveis, impacientes, extravagantes, revoltados, tolos, ociosos, despeitados, invejosos, vaidosos, arbitrários e ambiciosos. Sempre do lado mal. Emmanuel continua: essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis, que de modo geral é a maior dificuldade do espírito em evolução no planeta Terra. O excessivo apego à posse efêmera. E vocês vejam que ele usa a palavra exclusividade. Temos que ter o bom senso, pensar na cruz, que é o símbolo do equilíbrio, o símbolo que Jesus usou. Tem os dois lados, a horizontal e a vertical, os pés na terra, a cabeça para o céu, e a horizontal, os braços abertos para a humanidade. Então, não é um desprezo das coisas, uma indiferença das posses materiais, não buscá-las, não, mas elas devem estar no lugar delas. Por isso Jesus diz: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jamais Jesus fala: buscai exclusivamente o reino dos céus, e as coisas materiais não vos são necessárias. É isso? Buscai primeiro. Numa das passagens de Allan Kardec, no Jornal de Estudos Psicológicos, na Revista Espírita, ele conversa com os espíritos através dos médiuns, e ele fala a respeito das necessidades materiais que ele passava. Como todos nós, o grande desafio de pagar as contas. A maior parte de todos, né, tem que correr atrás de gerar receita, crédito, fazer o pagamento das despesas. Até aqueles que imaginávamos muito ricos, que não precisava pensar nisso, quando eu ouvi falar aí no noticiário que a dívida passou de 80 bilhões para 110 bilhões, que estava dispensando 50 mil pessoas, olha, nossa senhora, dizer, esses números são assim mesmo, da nossa economia, né? Dos envolvidos lá no escândalo, nessas grandes fortunas. Imagina dever 110 bilhões. Bom, então, a questão da posse material, desse excessivo apego, que temos que entender que deve haver a preocupação. Buscai primeiro o reino dos céus. Inclusive, Jesus consegue a salvação na casa de Zaqueu. Naquela passagem em Jericó, um oásis no deserto, na última viagem de Jesus, quando se dirigia para Jerusalém, o chefe dos cobradores dos impostos, o publicano Zaqueu, que ninguém tinha simpatia porque tinha relações com os romanos, com os pagãos, tinha contrato, entrava em propriedade, recolhia os impostos dos judeus para dar para os romanos, queria ver Jesus e não conseguia, porque era baixo e ninguém dava possibilidade dele visualizar Jesus passando. Ele observa o caminho
percebe um sicômoro, uma árvore enorme, e que Jesus iria passar por baixo daquela árvore pelo caminho. Então Zaqueu corre, faz aquele caminho, sobe na árvore e fica sentado falando, pensando, tranquilo, vai passar por aqui, eu vou ver Jesus. E há então uma das maiores surpresas para os judeus daquela época, maiores do que as curas até mesmo, né? Porque Jesus para embaixo da árvore, olha para cima e fala para Zaqueu, desce depressa, que eu vou ficar na tua casa. Como? Aqueles que eles aguardavam como Messias entrar na casa de um publicano, de um pagão, ficar impuro, uma aberração. E quando Zaqueu desce da árvore, segundo a revelação mediúnica de Chico Xavier no livro Boa Nova, Jesus dá o braço para Zaqueu. Para eles, isso era mais atônito do que as curas dos cegos, dos paralíticos, dos leprosos. Porque eles viam, eventualmente, alguma cura por algum profeta, por alguém com esse dom. Não na intensidade e do modo com que Jesus fazia, mas eventualmente viam. Agora, um ser com essa condição de pureza, com essa expectativa do Messias, dá um braço para o chefe do cobrador dos impostos que ir na casa dele, e depois da conversa entre Zaqueu e Jesus, Zaqueu explicando que ele administrava aquela fortuna para o bem geral, gerando condições de trabalho, que o lugar que mais tinha emprego era em Jerusalém. E eles não encontravam emprego lá, e iam se empregar em Jericó com ele. E fazendo um exame de consciência, ele indeniza 4 vezes mais quem ele havia prejudicado em algum negócio. 4 vezes que na lei dos judeus era a indenização por roubar o cordeiro. Quem roubasse o cordeiro ficava preso tantos anos? Não, tinha que pagar 4 vezes o cordeiro roubado. O cordeiro que era o símbolo do Cristo. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse. Que vem limpar, vem dar os meios da evolução espiritual da humanidade. Então, Jesus disse, hoje entrou a salvação nesta casa, dentro da casa de Zaqueu, se utilizando de um recurso de linguagem que para nós não tem efeito, porque as palavras são diferentes. Jesus e Salvador, salvação. Só que Jesus é uma transliteração. O nome dele é Salvador. Então ele diz, entrou o Salvador na casa. Ele usa o mesmo termo com os 2 sentidos. O Salvador na casa, realiza a salvação na casa de um rico. E para nós, né, Jesus soa de um jeito, salvação de outro, não rima nada, porque é uma transliteração. O nome era Salvador. Por isso que Emmanuel fala em exclusivamente, que a grande parte é difícil, para a maior parte, tanto que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, em virtude do apego, dos prazeres, da sensualidade. Isso desenvolve então o orgulho, a ambição, a vaidade, todos esses aspectos da moral negativa. Vigia assim cautelosamente os planos dos teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que, talvez, nesta noite, pedirá o Senhor a tua alma. Vigiar cautelosamente o plano dos teus desejos. Ou seja, esses desejos, o que pede para Deus, não só na oração. Essa foi fácil. Agora há pouco, às 8 horas, quando fizemos a oração, nós pedimos ajuda dos bons espíritos para estudarmos o Evangelho. Agradecemos a oportunidade de estar aqui. Louvamos o Criador pela harmonia, pela perfeição absoluta, do infinitamente pequeno, ao infinitamente grande, do visível ao invisível. Tranquilo, né? Nosso coração estava... Agora, o que fizemos durante o dia inteiro? Como atendemos o telefone?
Recebeu a fiscalização hoje? Abriu o caixa da loja? Como é que você tratou quem reclamava do cliente? Né? Como é que foram os detalhes do dia? Viu a televisão? Como é que você reagiu às notícias? Faz um exame de consciência. Eu vi aquela notícia, fiquei com raiva. Desejei que aquela pessoa explodisse. Vi outra notícia na internet que isso até pensei em pena de morte. Não, eu sou espírita. Não pode ser pena de morte, mas pensei mesmo. Né? Observe como é que o coração está. Né? Como é que estamos em sentimentos, como eles estão vindo naturalmente. Isso tudo é o nosso material de estudo. Para ver como é que eu estou nesse processo evolutivo. Opa, peraí. Pena de morte é errado, mas eu tive vontade de matar, que eu achava que eu tenho que trabalhar isso. Eu não estou vendo direito, eu não estou pensando como espírito, eu não estou entendendo o trabalho do Criador. Aí observamos tragédias na natureza, com excesso de chuva, desastres. E qual é o trabalho do Criador lá? Violência. O mundo pertence a Deus. Jesus disse que não cai uma folha de uma árvore, que o fio dos cabelos estão contados. E o que eles estão fazendo então? Consegue ver a perfeição absoluta? Ver isso e ficar sereno. Dizer, eu não entendo o que está acontecendo, mas está tudo perfeito. Não existem injustiçados. Em termos de espírito, no olhar divino, não existem injustiçados. Existem na visão humana, pelas variáveis que nós vemos, com as instrumentações que temos, do berço ao túmulo, naquilo que podemos pedir. Mas se qualquer coisa que acontece é permitido por Deus, ou é estimulado por Deus, e o universo jamais sai da perfeição absoluta, o processo de criação é contínuo, Deus tem o controle de tudo. Como estou reagindo, interagindo com as pessoas, com as notícias, com os pensamentos, com os sentimentos? Evidentemente que não posso estar agindo como Jesus age, senão já seríamos espíritos puros. Natural que estejamos nessa mistura de sombra com luz, de bons sentimentos com maus. Mas a grande importância que Emmanuel fala é: vigia, observe cautelosamente o plano dos teus desejos. O problema não está no impulso da revolta, ou tendo feito erro. O problema é estar indiferente a isso, não olhando para isso. Tem que estar indo na escola, fazendo a prova, e não vai tirar 10. Mas vai pegar as questões que errou. Peraí, eu errei essa. Deixa eu estudar de novo isso. Na próxima vez, deixa eu ver se eu erro menos. Espaçar meu erro. Entrar nesse controle. Isso que é, vigia assim cautelosamente o plano dos seus desejos. As metas têm que ser realistas, exequíveis. Nenhum de nós vai encontrar a alegria, a serenidade, vai ver essas coisas que o nosso espírito não consegue perceber ainda. Esse trabalho de Deus, quem vê? O Espírito Santo, o conjunto dos espíritos superiores que cooperam com Jesus. Quem vê o passado dessas pessoas? Quem lê o espírito deles? Quem vê a imigração e imigração dos espíritos entre os mundos? A gente não vê quase variável nenhuma. Então, como poderíamos entender? Mas o nosso exemplo é Maria de Nazaré. Ela também não viu. Mas no pé da cruz confiou em Deus. Eu não entendo o que está acontecendo, mas faça-se a vontade do Senhor. Eis aqui a tua serva. Como que o melhor homem do mundo, que demonstra seu poder por mais de 1000 anos, desde Moisés ele anuncia a vinda do Messias, 1000 anos antes. Aí vem os profetas, dezenas e dezenas de detalhes com o que vai acontecer com o Messias. Vem o Messias, nasce. Já com 12 anos, impressiona os doutores da lei, porque ainda é menor, porque a maioridade dos judeus é com 13, e ele deixa os doutores da lei atônitos em Jerusalém. Depois começa a curar cegos de nascença, leprosos, paralíticos, multiplica pães e peixes, transforma água em vinho,
manda os fenômenos da natureza fala para o vento e para as águas, e eles obedecem. É recebido triunfalmente na semana da Páscoa, no domingo. Se reúne no cenáculo, no Monte Sião, na última ceia, na quinta-feira, com seus discípulos. Em menos de 24 horas, começa o pôr do sol, começa a sexta-feira. Porque era quinta-feira à noite para nós e sexta-feira para os judeus. Ele diz que chega a hora das trevas, que aquilo que está escrito nas Escrituras e que ele já havia avisado alguma vez vai acontecer. Ele vai ser traído, vai permitir ser preso, judiado, sai de lá, permite ser preso no jardim de Getsemane, depois de negociar com os soldados romanos, que foram com um acordo, que segundo os estudiosos são 600 soldados. 600 soldados numa multidão para prender Jesus com 11 homens. E Jesus diz: vocês vieram buscar quem? Jesus de Nazaré. Sou eu. E eles vão para trás. Que força é essa que empurraram eles para trás? Quem vieram buscar? Jesus de Nazaré. Já disse que sou eu. Ninguém tinha condição de mover um dedo em direção a ele. Vieram buscar a mim? Esses ficam livres. Eles disseram sim. Então podem me levar. Negociou com eles antes. A partir daí, em menos de 24 horas, algumas horas, preso, açoitado, coroa de espinhos, esbofeteado, cuspido, flagelado, crucificado. E Maria de Nazaré no pé da cruz. 1000 anos de poderes que homem nenhum consegue levantar um dedo. Menos de 24 horas se entrega como um cordeiro. Como ela podia entender? Como nós podemos entender tudo que nos cerca? O trabalho da perfeição absoluta de Deus, o Espírito de Jesus governando o nosso mundo, com as coisas, com as variáveis que nós temos, que parecem que o mundo é uma grande injustiça, um grande problema. Então não podemos entender mesmo, por hora. Mas temos a obrigação de estudar as nossas tendências, que certamente é uma mistura de luz e sombra, de qualidades com imperfeições, e fazer um esforço de domínio das imperfeições, desenvolvimento das virtudes, de conquistar o conhecimento. Não te esqueças de que talvez esta noite pedirá ao Senhor tua alma. Né? E quem está garantido que não? Quem pode garantir que vai passar da meia-noite hoje mesmo? Ele tira isso da parábola do avarenho. Jesus falava com aquela multidão, dezenas de milhares de pessoas estavam lá, segundo a letra, dezenas de milhares de pessoas, no Evangelho de Lucas. Jesus contando a respeito do reino dos céus, aquela multidão toda magnetizada, prestando atenção. Jesus falava de uma maneira que transportava a imaginação deles pelo tempo, pelas dimensões espirituais, né? Devia ser o maior clímax que podia existir no mundo. Imagina uma palavra de Jesus, aquele magnetismo envolvendo as pessoas, ensinando o reino dos céus, o caminho do reino dos céus. Quando uma voz se levanta no meio de tudo aquilo, grita, corta totalmente a atenção e diz assim para Jesus: diga para o meu irmão repartir a herança comigo. Olha o que aconteceu. Imagina um quadro desse. Repartir a herança naquela época era complicado, bem mais do que hoje. Hoje nós temos leis, avaliação do patrimônio. Naquela época, a mulher só participava da herança se não tinha homem. Se tinha homem, a mulher estava fora da herança. Então isso já facilitava pelo menos. Mas os homens, o mais velho, ficava com uma parte maior. Por isso Jesus compõe a parábola do filho pródigo, que eram 2 filhos, que é o mais novo que pede a parte dele da herança para o pai. O pai avalia e diz: bom, você é o mais novo, a sua parte futura vai ser 1/3. Tira 1/3 do patrimônio e dá para ele sai pelo mundo. E viver com 1/3 a menos ainda dá para viver, não é? Um pouco não dá. Porque se ele pusesse a parábola ao contrário, o mais velho, aí ia ser difícil. Ele tinha que dar 2/3 para o mais velho, e o pai ia ter que viver só com 1/3 do que tinha. Então ele compõe assim.
E esse homem, provavelmente ele não era o mais velho, porque senão era ele que era lá o meio da coisa, que distribuía o patrimônio. Sabe aquela figura? Abre o inventário. Quem vai ser o principal que vai controlar isso? Provavelmente não era ele. E ele disse para Jesus: fale com o meu irmão, você que tem esse poder, que cura, que domina os efeitos da natureza, que fica todo mundo te ouvindo. Ora, se você falar com o meu irmão, meu problema está resolvido, eu não consigo fazer meu irmão da minha parte, não tem acordo, ele não ouve ninguém. Você, todo mundo ouve e obedece, fala com ele, eu ganho minha parte. Né? E Jesus responde que: homem, quem me constituiu juiz ou mediador para fazer as vossas partilhas? Olhai e acautelai-vos contra toda avareza, porque a vida do homem não depende da abundância dos bens que possui. Esta é uma outra grande ilusão. A pessoa pensa que o dinheiro, o valor do dinheiro vai determinar a vida que ela vai levar. E não é assim. É verdade que nós, ganhando na Mega Sena, ganhamos X dinheiro. Então começamos a fazer os planos. Bom, dá para pagar essa conta, dá para comprar um avião, dá para fazer uma viagem, dá para mudar de casa. São planos que aparentemente vão ser executados, execuíveis com aquele valor econômico que vai entrar na conta. Mas a pessoa não tem controle no corpo. Ela pode morrer naquele dia. Pode ter um aneurisma, um derrame. Nas outros que cercam, que pode sequestrar a pessoa. Nesses patrimônios, ela compra o avião cai. Não tem avião de rico que cai, que pega fogo, né? Existem 1000 detalhes que não estão no controle dela. Mas o que vai influir nesses detalhes que estão na frente dela? É esse dinheiro? Se eu pegar lá os 60 milhões, não sei quanto está agora a Mega Sena acumulada, nem sei se está acumulado, mas vamos dizer aquela Mega Sena da virada, lá que é 100, 200 milhões, eu pego aquele valor lá. O que eu tenho que passar nos próximos dias? Aquele valor, qual a garantia que ele me dá que as coisas vão acontecer como eu planejo? Se Deus é que controla tudo. E se as coisas que eu estou planejando não estão de acordo com as provas que eu tenho que passar? Eu vou estar em luta com Deus. Eu tenho uma prova e ele diz: não, mas não quero essa prova, eu quero essa outra. Porque na realidade todos nós estamos inseridos no processo evolutivo. Estamos num gênero de provas. E nessas provas tem riqueza e tem pobreza, tem saúde e tem doença. E se os nossos planos não estão de acordo com os planos de Deus para a nossa evolução, vamos nos ver lutando contra o próprio Deus. Mas o que determina esse futuro nosso, esse dia imediato, essa necessidade? É o presente mais o passado. Então é quase impossível saber. Porque não conhecemos o nosso passado e nem nos conhecemos a nós mesmos. Segundo Jesus, o João Batista era o mais adiantado que havia. Jesus dizia: entre os nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é muito maior do que ele. E observando a letra do Evangelho, em 4 questões, João Batista erra 2 e acerta 2 a respeito dele mesmo. Se ele, que era o maior, não se conhecia 50%, como é que nós vamos nos conhecer algo? Nós não nos conhecemos nem no presente, e muito menos o que fizemos no passado, antes dessa vida, nas vidas anteriores. Então não temos as variáveis, não sabemos a nossa necessidade evolutiva. A única coisa que temos certeza é que Deus trabalha continuamente em cada um de nós, no nosso processo evolutivo. E tudo que nos cerca vai ser consequência do que fizemos no passado, estamos fazendo no presente, mas com o objetivo de evoluir o espírito. E ele vai aproximar, e vai mudar as circunstâncias que nos cercam. Tem hora que vai para a saúde, para a fortuna, e as coisas se abrem, tem hora que fecha tudo. Porque o exercício é da humildade, da resignação, do desapego. Tudo está sempre no controle. Então não adianta, 60 milhões caramba, não sei. Se eu fizer o plano que é compatível com a vontade de Deus, acontece. Se eu fizer o contrário, não. Ninguém está garantido com
o dinheiro, né? A vida do homem não depende da abundância dos bens que faz, e sim da qualidade como que ele administra esses bens. Não da qualidade no sentido de que ganha mais dinheiro e multiplica, no sentido de servir ao interesse de Deus, na evolução da própria criatura e na influência daqueles que o servem. Isso não quer dizer pegar todo o dinheiro e dar própria de caridade. Caridade material, beneficência. Porque a indústria, a produção, a agricultura, a safra, tudo isso também faz parte da necessidade evolutiva da humanidade. Comemos, vestimos, nos transportamos, precisamos da medicina. Uma outra questão interessante é que aí Jesus compõe uma parábola. Diz que um homem cultivava a sua terra, e aí deu tanta safra, que os celeiros dele não caberia aquilo lá, a produção. Ele falou assim: o que eu faço agora com tanta colheita? Nossa! Ficou pensando, falou: já sei. Eu vou destruir esses meus depósitos, vou construir outros muito maiores, e vou guardar tudo lá. E vou dizer assim, a minha alma vai dizer: come, bebe, regala-te. Né? Totalmente indiferente, egoísta, pensou só em si, naquela fartura incomensurável. E o Senhor olha para ele e diz: insensato, egoísta, só pensa em si, olha os seus planos. Esta noite mesmo eu vou mandar buscar a tua alma. E tudo isso que você juntou, toda essa colheita, todos esses depósitos que você pretende fazer, para quem vai ficar? Emmanuel faz um estudo muito interessante a respeito que a gente morre, separa o corpo espiritual do corpo carnal. E aqui na Terra nós temos as nossas dívidas, que graças a Deus ficam, e temos o nosso patrimônio, a nossa casa, o carro, a conta bancária, o dólar, o euro, sei lá, né, as coisas. Aí você morre, quando você chega assim na vida espiritual, você encontra a pergunta: o que você trouxe? O que trouxeste? Quando viajamos para o exterior, a gente vai para os Estados Unidos, ele pergunta: você está com mais de 10 mil dólares? Está trazendo, está menos, o que você trouxe na mala? O que você está transportando? Não tem? Controla, quer saber a mercadoria, a roupa, os objetos, faz assinalar, não pode trazer alimento, quer saber quanto dinheiro, não é assim? Quando morre, é a mesma coisa. O que você trouxe? Ninguém vai levar o corpo carnal, bens materiais. Nós vamos só levar a própria alma, o próprio espírito, o corpo espiritual, o peso dele, com a expansibilidade dele, com as faculdades dele. E isso é consequência da vida moral que ele teve na Terra. Vamos levar o conhecimento e a ignorância. Isso. E vamos ter materialmente um local adequado para a nossa realidade. Nós temos, nesse estudo, dessa questão do que pedes na vida diária, este aqui primeiro, nos domínios da mediunidade, que era até para ter sido sexta-feira, sabe? É o capítulo 21, Mediunidade no Leito da Morte, do livro Nos Domínios da Mediunidade, Espírito André Luiz, Chico Xavier. Que sexta-feira passada nós estudamos mediunidade em toda parte. Então ele tem um conteúdo que daria para estudar mediunidade no leito da morte. Só que houve um incidente e um espírito dizia assim para mim: fala, mas eu tenho um roteiro, eu tenho que pegar o livro Nos Domínios da Mediunidade, eu tenho que ler. Não, larga o livro, fala. Eu ficava falando, eu não fiz o livro. Aí o que eu fiz? Já para segunda-feira, eu fui escolher um tema que dava para encaixar isso. Porque essa pessoa que vai morrer, que ela vai ser então médium no leito da morte, o comportamento dela, a condição dela viver nesse momento, percebendo, tendo essa certeza íntima de que ela vai morrer, que a medicina já não tem mais como aliviar suas dores, recuperar sua saúde, é uma questão de mais dia, menos dias, mais horas, menos horas. Então o comportamento, o pensamento, o sentimento, os seus desejos íntimos, né? Que pegues. Vigie o teu comportamento, diz Emmanuel. É um caso muito interessante de observar
para essa condição da vida diária, desse que pedes, os apegos, o cuidado que temos que ter com essas ideias e desejos. O primeiro é que ela pensa assim: bom, eu vou morrer. Ela começa a pensar no filho dela, que tinha morrido antes e tinha sido assassinado, né? E ela imaginava que ele estava no céu. E vocês sabem que a saúde, à medida que vamos perdendo a saúde e que vão se instalando as doenças, o corpo espiritual vai se afastando do corpo carnal, vai se soltando das células, vai liberando o fluido vital, né? E o perispírito vai se soltando. Nascer é juntar corpos, corpo espiritual e perispírito, com o corpo carnal, diante de uma transformação que ocorre na gestação. Morrer é separar os corpos. O corpo espiritual tem que se separar, se despregar, se desenlaçar do corpo carnal, que é ligado em célula, tem que se soltando, diante de outra transformação. E essa outra transformação vai pondo o corpo espiritual, perispírito, em contato com o ambiente espiritual que o cerca, em contato com os espíritos, com os cenários. É uma espécie de reunião mediúnica. Na reunião mediúnica é a mesma lei. O médium tem que emancipar a alma, tem que fazer vibrar mais rápido o corpo espiritual. Ele não fica pensando assim: bom, tenho que acelerar minha alma, como é que eu faço? Não. Ele fica pensando que ele vai se comunicar com os espíritos, pede ajuda do guia mediúnico dele, faz a prece. É uma consequência. Da mesma maneira que o carro que tem um câmbio automático, né? Você põe lá no automático, você só acelera, você não precisa se preocupar. O câmbio que se vira, ele passa da primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta, está no automático. E o perispírito é assim também. Conforme a sua condição mental, ele sozinho, consequente daquele pensamento, ele vibra mais alto, ele se emancipa. Muda as faculdades, as propriedades materiais e facilita o relacionamento com o mundo espiritual. É assim que acontece o fenômeno. E na morte, assim como no nascimento, porque a reencarnação só se completa com 7 anos. Então, enquanto a criança está com 3, 4, 5, 6, é muito mais fácil ela entrar em contato, ver espíritos, ouvir espíritos, que parecem amigos da imaginação. Porque o encaixe se completa com 7 anos. Nasce com vida, é a grande parte, mas o 100% é os 7 anos. E na morte, à medida que vai se aproximar a morte, principalmente com uma doença, os remédios, o espírito vai se desprendendo. E quem está morrendo, então, fica entrando em contato com os espíritos e parece que está sofrendo alucinações, loucura, está dizendo coisa que não tem sentido, está vendo gente que já morreu. Porque para quem está vendo, não está vendo os espíritos. Principalmente se não conhece essa realidade. Falei, ele vai morrer mesmo, já está naquela coisa de alucinação, falando coisa que não tem sentido. É interpretado assim. Mas ela estava nessa condição, calma, emancipada, soltando já bastante o corpo espiritual do corpo carnal e desejando o seu filho. Ela pedia pensando que o seu filho estava no reino dos céus e que viria ajudá-lo, né? Só que o seu filho, enquanto estava vivo, era um tremendo viciado no álcool. E numa briga lá, acabou sendo assassinado. E depois da morte, ainda piorou. Em nenhum momento ele compreendeu que ele tinha usado errado o corpo, naquela dependência do álcool. Ele continuou buscando a satisfação com vampirismo, né? E vivendo numa região de trevas, com serpentes, com aranhas, aquelas coisas horrorosas, que muitas vezes observamos nas nossas reuniões mediúnicas, auxiliando os espíritos aflitos em sofrimentos, falando horrores dos cenários que estão, pedindo para tirar os bichos, aquelas coisas todas, né? Causando uma impressão forte para nós na reunião. E ela pensa, então ela puxa, ele vem, né? Porque é muito mais rápido do que um e-mail, muito mais poderoso, é uma matéria real, acha o endereço certinho onde está a pessoa, em qualquer lugar que estiver no universo. Estabeleceu a ligação e ele veio. E o corpo espiritual dele entra em relação com o corpo espiritual dela. Automático. Como é uma reunião mediúnica. Ela estava então, por isso que chama mediunidade no leito da morte, ela estava incorporando o filho sem saber que estava. Sem perceber. E o filho veio com 2 marcas emocionais muito fortes mesmo. Uma era o momento que ele foi assassinado.
por todo momento depois da morte dele, ele vinha com aquela ideia daquele cara que perseguiu, que matou ele, atira, aquilo lá tinha um campo, ocupava um espaço no seu campo emocional enorme. No momento que ele foi assassinado, aquela perseguição, ele tentando salvar a vida e sendo abatido com tiro. E o outro era aquele cenário horroroso que ele vivia com as serpentes, com aquelas coisas das trevas. E ele vem com isso, com a emoção dele nisso, isso passa para a mãe não percebe que está junto com o filho, que aquele desejo dela trouxe o filho. Olha o que ela estava pedindo: encontro com o filho que tinha morrido. Quantas pessoas estão morrendo, estão desejando encontro com pessoas que já morreram, que foram entes queridos, fazem o juízo completamente errado dessas pessoas? Quantas pessoas nós fazemos um juízo completamente errado e estão em volta de nós? Vigia o que você pede. Não é? Permaneça cautela. E ela falava, e as pessoas mais que ela diziam: não, um homem vai me abater, eu vou morrer, tira essas serpentes, tira essas aranhas. E o pessoal dizia: ela está ficando louca, é alucinação. Não, simplesmente que ela desejava o filho, pensava no filho, o espírito do filho veio, o que ele tinha no seu campo emocional era o momento que ele foi assassinado, e aquele ambiente que ele vivia, uma coisa do passado e uma coisa do presente dele. Uma coisa que era a memória, anos atrás que ele foi assassinado, aquele ainda estava muito presente. E uma coisa era daqueles dias que ele vivia, aquele habitat horroroso. E a mãe recebia aquilo sem saber que vinha do campo emocional do seu filho, e ficava sofrendo, agoniada, e ganhava uma força física enorme. Aí quando fizeram o auxílio de afastar o filho dela, tirar o filho dela, ela ficou fraquinha. E aí já não viu mais ninguém perseguindo, né? Ninguém mais subiram as serpentes. Esse foi um pedido, um desejo. O outro foi que ela pensou numa irmã dela que morava muito longe. E ela pensou: como eu gostaria de se despedir da minha irmã. E aí eles veem a facilidade com que o corpo espiritual dela foi até onde a irmã estava, só que a irmã estava dormindo. O corpo espiritual da irmã não estava lá, estava num lugar que ela não conseguia perceber. Tinha só aquele cordão prateado que até onde o corpo espiritual da irmã estava ela não via. E ela viu o corpo da irmã dormindo e falou: eu tenho que acordar minha irmã. E começou a querer bater, mas era um espírito, um corpo espiritual ainda vivo, afastado do seu corpo, que estava naquela circunstância quase na hora da morte, né? Mas aquele desejo, aquele grito, aquela vontade fez o espírito da irmã onde estava perceber, voltar para o corpo. E aquela ideia dela, que ela queria se despedir, a irmã não viu, mas ficou com aquela ideia, com aquela sensação, como se fosse algo que veio de dentro: minha irmã morreu, né? E aí a outra voltou para o corpo. Quer dizer, aquele desejo que ela teve, aquela vontade que ela queria se despedir da irmã, levou o corpo espiritual dela até a presença da irmã, e ela conseguiu de alguma forma, por alguns breves momentos, dizer esse adeus, dar esse último momento de afeição, de testemunho, de carinho, né? Voltar para o corpo, só pelo desejo. Ela não planeja, ela não conhece nada disso do que nós estamos estudando. Ela sabe disso? Nada. Sabe nada de Emmanuel, do perispírito, de emancipação da alma, de que os desejos fazem isso, que foi conceito. Nós é que estamos estudando isso. Mas acontece conosco. O que esse desejo o dia inteiro? Você está linkando aqueles espíritos, aquelas faixas, está atraindo. E, encerrando as nossas reflexões, a última, o livro Céu e Inferno, um outro desejo. Esse caso aqui da Condessa Paula. E quando vimos o estudo do livro Céu e Inferno, eu já trouxe esse estudo aqui, foi na palestra 221. Como nós estamos hoje na 414 do Evangelho, né? Nossa, mais de 200 palestras, acho que ninguém vai se lembrar. Posso repetir.
né? Ainda mais que eu estou dando ênfase para a nossa reflexão final aqui, um detalhe que naquela época não era a questão da coisa. Essa Condessa Paula, ela foi assim de tudo que se podia imaginar, que se podia pensar em coisas boas para a vida material, assim, ó, bonita, poderosa, rica e ilustre. Quer mais? Né? Tudo. Bela, jovem, rica, ilustre, bonita, né? Só que ela morreu com 36 anos. E no seu poder de autoridade, no seu poder econômico, ela parecia uma santa encarnada. Porque ela ajudava todo mundo, os fornecedores do seu castelo, os trabalhadores, as campanhas sociais, a humildade, sem preconceito, de nenhum modo, com religião, com cor, com raça, com sexo. Era algo que nessa pessoa não existe. Rica, bela, jovem, poderosa e santa, entre aspas, né? E morre com 36 anos. Aí, 12 anos depois, um parente dela que se correspondia com Allan Kardec pensou assim: eu vou invocar o espírito dela, porque eu tenho curiosidade de saber como ela está vivendo lá, o que está acontecendo, como é que foi que ela conseguiu viver dessa maneira, uma condição tão difícil, está com todo esse poder material, toda essa fortuna, essa beleza, e ter tido aquela vida tão santa como ela teve. E ele invoca esse espírito e tem uma longa dissertação em alemão. Por isso morreu lá, né? Foi em alemão para Kardec. Kardec falava 5 idiomas. Aí ele traduz para o francês, escolhe alguns trechos de interesse de estudo e publica aqui no livro Céu e Inferno. E eu só quero pegar uma pequena parte disso, que serve para a nossa condição do que pede, aquilo que você deseja, vigiar seu comportamento. Ela fala que lá na vida espiritual ela está curtindo uma coisa maravilhosa, que tudo continuou uma pérola, que a morte foi sensacional, que lá ela foi para um paraíso celeste. Nossa, quer dizer que ela deu tudo certo aqui e lá ainda foi melhor do que aqui? É. E a música, ela conta como é a vida em sociedade lá, e conta que ela, não é por causa disso que ela esqueceu os sofredores da terra. Ela vivia sempre muito feliz na terra, rodeada de gente que sofria, com angústia, com tédio, com desespero. Mas ela auxiliava aquelas pessoas e não saía da sua paz, como que entendia o trabalho de Deus. E do mesmo modo, espírito feliz, sem sair da sua paz e da sua felicidade, e auxiliando aqui esse sofrimento imenso que existe na terra, que nem precisa de comentário. E aí o entrevistador dela pergunta: mas como é que foi isso? Ah, eu pedi essa encarnação. Eu pedi uma encarnação sem uma única manchinha. Eu queria ver poderosa, bela, rica. E Deus me deu? Deu. E eu vim e saí vitoriosa. Só que ela faz uma advertência: não peçam isso agora. Vocês ainda não estão preparados. Quase ninguém. E conta que antes dela poder acontecer isso, e pedir uma encarnação assim, ela conta quantas vidas ela teve, na miséria, na humilhação, na doença, passando por várias contrariedades, até que o espírito dela estivesse muito seguro, num domínio muito grande. Eu posso ter a beleza que eu for, e eu estou centrado em Deus. Eu posso ter o dinheiro que for, e eu estou centrado em Deus. Eu posso ter o poder que eu tiver, e eu estou centrado em Deus. Só aí, como última, ela diz: como última prova para aquele que ainda precisa encarnar na terra, peça dinheiro. Última, para ter os pés lavados por Jesus e subir ao reino dos céus. Como última prova. Nos lembra Pedro na Santa Ceia, quando Jesus vai lavar os pés dos apóstolos, e Pedro diz: não, mestre, comigo não. Jesus diz: se você não permitir que eu te lave os pés, você não pode ter parte comigo. Porque Jesus vem nos lavar as nossas impurezas, os nossos caminhos.
Vamos pensar com muita cautela como vivemos diariamente, porque os nossos gestos na vida social, que são aparentes, simples circunstâncias de comportamento do dia a dia, na verdade, cada um deles é um pedido que estamos endereçando na dimensão espiritual. É uma conversa que estamos tendo com Deus. Quem me diz? Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.